Olá, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem animados para mais uma aula de ciência. Vou fazer alguns comentários para vocês sobre o nosso capítulo de reprodução humana e modificações na puberdade, tá? Fase essa que vocês, olha só que coincidência, estão passando, né? Por mudanças no corpo, mudanças com a atuação dos hormônios, certo? Então, o nosso conteúdo, ele começa trazendo sobre os órgãos genitais masculinos. Órgão esse que produz os gametas masculinos, chamados de espermatozoides, muito bem. Os espermatozoides, eles são produzidos aonde? Nos testículos, nessa região aqui, ó. Essa região aqui do saco escrotal, tá? Nesta região aqui que ocorre a produção dos espermatozoides. Olha aqui a estrutura dele, de como que ele é formado. Formado por uma cabeça. A estrutura que vai dar agilidade e movimento a esse espermatozoide chamado de cauda, tá? E é na parte da cabeça que vai ter o núcleo do espermatozoide, que contém todas as características que vão ser passadas para o filho, tá? As características paternas estão presentes nessa região, do espermatozoide. Esses gametas masculinos serão produzidos pelo saco escrotal. Mas, para eles serem liberados pela uretra, eles passam por um longo caminho aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Passam por esse longo caminho aqui. Como vocês podem observar aqui, ó, ele sai dessa estrutura do escroto, do testículo, passando aqui por essa região até serem liberados pela uretra, pela região da uretra, tá? Percorre todo este caminho, passando pelo ducto deferente, fazendo a volta pela bexiga urinária até passar por aqui, certo? Então, importante região esta que produz e libera os espermatozoides, certo? O que mais que eu posso estar evidenciando para vocês aqui nessa região? Pronto, a região aqui da próstata. Normalmente, os homens com 40 anos, a partir dos 40 anos, né, eles precisam realizar um exame da próstata, que é justamente nesta região aqui, ó. Nesta região. Por quê? Porque aqui é uma região que comumente os homens eles tendem a aparecer problemas de câncer, o câncer da próstata. Então esse exame ele é feito, né? Não é por qualquer idade, é a partir dos 40 anos que os homens precisam estar fazendo esse exame periodicamente para verificar como que se encontra essa estrutura aqui da próstata. Se tem algum probleminha, algum defeito, alguma coisinha que venha a ser tratado com remédio, tá? Que vai ser utilizado, certo? Vamos seguindo aqui com o nosso conteúdo, certo? Então, os espermatozoides, como eu havia comentado com vocês, eles têm o seu movimento, a sua motilidade por meio da ajuda de uma cauda, que se encontra junto com a estrutura do núcleo desse espermatozoide. Por meio dessa cauda, que ele consegue destruir algumas estruturas, consegue penetrar na estrutura do óvulo. Nós vamos ver mais para frente no processo de fecundação, certo? As outras modificações podem estar relacionadas com a infertilidade, que é quando alguns casais, por algum motivo, né, ou o homem, normalmente é o homem ou a mulher, o homem produz espermatozoide de quantidade insuficiente, ou ele produz muitos espermatozoides anormais. Como assim anormais? Eles não têm funcionalidade, tá? Não têm funcionalidade, não conseguem fecundar o ovócito, tá? E no caso da mulher, pode haver problemas na produção dos hormônios
e vai dificultar a ovulação ou esse embrião se implantar no útero, tá? E aí é que vai entrar a inseminação artificial, técnicas laboratoriais para injetar espermatozoide diretamente no citoplasma do ovócito. Com relação aos genitais femininos, vão produzir os gametas femininos e os hormônios sexuais. Vamos ver aqui quais são estes gametas e estes hormônios. Pois bem, aqui está a região ampliada. Foi feito um pequeno corte para visualização. Região do útero, onde vai se implantar o embrião. Região da vagina, onde vai receber o espermatozoide para o encontro do útero. Vamos ver aqui, ó. Região do útero é toda essa camada aqui. Toda essa região. Como é o nome da parede do útero? Endométrio. Mensalmente, as meninas, adolescentes e as mulheres vão descamar essa parede aqui, ó, do endométrio, quando não há a fecundação. Ocorre o processo da menstruação, certo? Aqui nos ovários, um de cada lado, vai ter a produção dos ovócitos, certo? Dos ovócitos, que são os gametas femininos. Estes ovócitos, eles passarão pela tuba uterina até chegar mais ou menos nessa região, onde irão se encontrar com os espermatozoides. Aqui neste local da tuba uterina que vai acontecer a possível fecundação, certo? A região da vagina é bem mais simples que a do homem, né? Não tem tantos nomes para vocês lembrarem. Deixa eu apagar aqui. Certo? Então, de estrutura, é basicamente isso aqui. Ovários vão ser produzidos o que eu já falei para vocês, os óvulos, que quando amadurecem ficam ovócitos secundários. Por que é chamado de ovócito? Essa é uma denominação que é para dizer que ele está maduro. Nada mais do que isso. Quando ele é liberado, é ovócito secundário. Tá? É porque passa de um estágio para o outro e acaba, quando ele amadurece, fica preparado para receber o espermatozoide, ele passa a chamar de ovócito, certo? O útero vai se comunicar com a vagina, que é o local onde vai, nesse útero aqui, se implantar o embrião no processo de nidação. Vamos seguindo em frente aqui. A estrutura externa é formada por que camadas? Os lábios maiores, os mais externos, os lábios menores, os mais internos. A região do órgão genital, a parte visível por dentro, ou a vulva. A abertura da uretra, o clítoris e a região do púbis. E o orifício vaginal, que é por onde vai sair o bebê no caso de parto normal. Vamos para frente. O ciclo menstrual, como eu comentei um pouquinho ali naquela explicação, mensalmente a mulher vai ter o período conhecido como ovulação, onde a camada do útero, chamada de endométrio, ela vai se descamar. Se descamando é porque não teve a fecundação, né? Se não houver um encontro espermatozoide com o ovócito, se não houver, vai ter a menstruação. Se houver o encontro, vai ter a fecundação, e aí, querida, é 9 meses e o bebê vai nascer, né? Não havendo fecundação, vai ter a menstruação, que é a liberação de quê? Dessa camada do endométrio. Células e sangue vão ser eliminados pela vagina. Normalmente, eu disse normalmente, vou repetir de novo, estou sendo redundante. Normalmente, o ciclo menstrual, ele é de 28 a 30 dias. Em geral, de 28 a 30 dias. Mas em toda mulher que isso acontece, não.
Então, aquela história de pegar o calendário e fazer as contas para fazer a tabelinha, não adianta, tá? Vou dizer de novo, a história de pegar o calendário para contar os dias não adianta. Por quê? Porque algumas mulheres, por questões hormonais, tá? Que eu vou já comentar aqui nesse gráfico, vão ter mais dias de menstruação e outras vão ter menos. Então, contar pelos dias não vai adiantar. A mulher vai acabar ficando grávida. Vamos ver aqui. Levando em consideração um ciclo de 28 a 30 dias, a menstruação da mulher vai durar quantos dias, em média? 3 a 7 dias. Porque o que é que vai acontecer? Deixa eu botar bem aqui. Pronto. O que é que vai acontecer aqui, ó? E eu falo isso mais de uma vez, que é porque eu sei que tem menina que vai pegar um calendário para fazer as contas. Não faça isso, pelo amor de Deus. Vamos aqui. Um ciclo de 28 dias, né? Tá aqui no gráfico, 28. No primeiro dia, o que é que vai acontecer? A preparação da parede do endométrio, lá do útero, para a descamação. Então, ele vai ter o período da menstruação. Então, aqui, ó, de 1 até o 7º dia, por exemplo, né? Vamos botar aqui 7. Tô vendo que bem que tem 14. Então, de 1 a 7 dias foi o período da menstruação. Nesse período aqui, a parede do endométrio está descamando, ó, liberando células, liberando sangue, liberando camadas de tecido, enfim. O que é que está acontecendo com os hormônios dela? A progesterona está em baixa, né? O estrógeno também está em baixa, que é outro hormônio feminino, está em baixa. O LH e o FSH estão oscilando. São esses dois hormônios que vão atuar principalmente durante o período da menstruação. O hormônio luteinizante, que é o LH, e o folículo ovariano, que é o FSH, certo? É esse FSH aqui que vai preparar para a ovulação. Então, teve esses 7 dias aqui, né? Acabou bem aqui nesse 7º dia a menstruação. Pronto, o corpo agora, o útero vai se preparar novamente para a ovulação, certo? Aqui a camada vai começar a crescer, tal. Com 7 dias vai ter a ovulação. O que é essa ovulação aqui? É a preparação do corpo para liberar quem? Tá bem aqui em cima, o ovócito secundário. Olha ele aqui, ó. Tá se preparando para liberar o ovócito secundário. Olha como é que tá o hormônio aqui, ó. O LH e o FSH estão altíssimos. Então, são esses danadinhos aqui que vão ficar sempre oscilando no corpo da mulher. O estrogênio, a progesterona, o LH e o FSH. Por isso que cada mulher vai ter uma menstruação de um jeito. E às vezes nem é regular, tem mês que é menos dias, tem mês que é mais dias. Depois que foi liberado o ovócito secundário, né, com a ovulação, vai ter a outra fase, que é a fase de secreção, onde essa camada do endométrio vai crescer um pouquinho mais, vai ser lubrificada e vai se preparar de novo para um novo ciclo. Aí depois, o 28º dia, vai vir quem? A menstruação. Se não houver menstruação, vai ter a fecundação, certo? Então, é dessa forma aqui que acontece. Então, por isso que tem a atuação desses vários hormônios, eles ficam oscilando, ó. Principalmente quando é liberado o ovócito secundário. No período da ovulação, é o período de maior crescimento, ó, do hormônio LH, tanto do LH como do estrogênio. É os que mais se modificam. Aí tá aqui, ó, a explicação do folículo ovariano, formação do LH, que é o hormônio luteinizante, do estrogênio também para crescer o endométrio. Então, é toda uma preparação do útero, da camada do útero, para ser liberado este ovócito secundário, certo? O que é esse corpo lúteo? Esse corpo lúteo
é o que produz os hormônios, tanto o estrógeno como a progesterona, que é o que prepara a camada do útero para receber quem? O embrião. O corpo da mulher, a partir da adolescência, que está cada vez mais cedo, né? Tem assim mais uma idade, entre 12 e 13 anos, deixa de ser menina, deixa de ser criança para ser adolescente. Este corpo vai começar a se preparar todo mês para uma possível gravidez. Por isso que tem a preparação do estrogênio, da progesterona, do LH e do FSH. O ovócito secundário só pode ser fecundado até um dia após ser liberado do ovário. Foi liberado naquele 14º dia, vamos imaginar, né? No outro dia, ele ainda vai ter uma vida. Se isso não acontecer, ele vai ser destruído. E quando ele for destruído, o corpo vai começar a preparação para a menstruação. Por volta dos 50 anos, aqui ele coloca 50 anos, mas tem mulheres que até mais cedo, até 40 anos, 45, depende muito. Vai começar o período do climatério, que ele chama de climatério, as variações hormonais, né? Variações hormonais que já vai chegando o final deste ciclo menstrual, o final da menopausa, que é quando se encerra a menstruação da mulher. E o organismo não consegue mais engravidar naturalmente, certo? Aí, se chega de fato a gravidez, que é quando há o encontro de quem? E, ó, o espermatozoide se encontrando com o ovócito. Aí, meu amigo, aqui já era. Já virou embrião, já virou zigoto, já se dividiu, já tá crescendo. Certo? Processo de nidação, que é a fixação do embrião no endométrio, nessa camada do útero. Quando não há menstruação, vai ter esse processo aqui, que é a fecundação, que é a união entre os dois. O hormônio HCG, que é o hormônio que aparece aqui nesse exame do teste de farmácia, que é a gonadotrofina coriônica. Aparece na urina, aparece no sangue. Apareceu ele, pronto, indicou gravidez. Por quê? Porque é o hormônio que oscila e o pico dele cresce bastante, né? As estruturas do corpo para receber este bebê, placenta, cordão umbilical e a bolsa. O que é a bolsa? É o âmnio. A bolsa d'água é o âmnio, que é o líquido que protege o bebê contra choques, contra a mãe se movimentando, se mexendo, ele não vai se sacudir. Quer dizer, ele se mexe, mas o líquido protege ele, né? Protege esse bebê. A placenta, o cordão umbilical. O crescimento desse bebê, no final da 8ª semana, o embrião já passa a chamar de feto, e depois de feto, recém-nascido. Crescimento aqui do cordão umbilical da placenta, cresce braços, cresce perna, vai ficando mais forte. Começando a se mexer, ó, as mãozinhas aqui, os dedinhos. A gravidez normalmente dura cerca de 38 semanas, a partir da fecundação, ou 40 semanas, a partir do primeiro dia da última menstruação, né? E quando começam assim, as contrações do útero, indica o momento do parto, e aí a bolsa vai se romper. Porque quando a bolsa se rompe, é o momento que a mulher está sentindo as dores e as contrações. Ah, mas tem grávida que não sente dor. Pois, minha filha, agora na Mega Sena. A placenta vai ser eliminada pelo corpo da mãe, e o cordão umbilical deve ser cortado. E a criança vai passar, então, a receber oxigênio pelo seu próprio sistema respiratório. Cortou, pronto. Vai ser liberado aqui. E aí tá aqui o menino, ó, firme e forte para lutar neste país. A importância de uma gravidez, de cuidado na gravidez, no momento da gravidez, porque fazer os exames e realizar o pré-natal para justamente acompanhar o crescimento desta criança. Ter uma alimentação balanceada,
não beber, não fumar, porque tudo isso vai chegar na criança. Os cuidados com o recém-nascido, feitos os primeiros exames, né, o teste do pezinho, para verificar se tem alguns sinais de doença nos primeiros meses. Leite materno somente, exclusivamente, eu disse exclusivamente, até os 6 meses de idade. Porque, mas tem casos que a mãe suplementa com o leite de farmácia, sim, quando ela não consegue produzir. Quando é insuficiente, quando ela não tem acesso a outro leite, ela vai ter que suplementar, mas exclusivamente a recomendação é até os 6 meses somente o leite de materno. E o caso dos gêmeos, como se formam os gêmeos, né? Tem 2 casos de gêmeos, tem os gêmeos idênticos. Deixa eu apagar esse negócio bem aqui, essa seta. Os gêmeos idênticos e os gêmeos fraternos. Gêmeos idênticos, eles vão ser realmente idênticos e vão dividir um único zigoto. Eles vieram do mesmo zigoto. Vamos entender aqui, ó. Os monozigóticos, teve a fecundação, um espermatozoide fecundou um ovócito, né? Essa união aqui, de um espermatozoide com um ovócito, dividiu-se e formou dois fetos. Tá aqui, os gêmeos monozigóticos, eles vão dividir a placenta. Vão ficar na mesma placenta. Os gêmeos dizigóticos ou gêmeos fraternos é aqueles casos de gêmeos que que eles são diferentes. Pode ser um sexo feminino e um sexo masculino. Vão ser 2 espermatozoides e 2 ovócitos. Duas gravidezes em um, né? Os gêmeos dizigóticos são chamados gêmeos fraternos. É essa a diferença entre eles. Tá? O caso dos gêmeos conjugados na nossa espécie, na espécie humana, ela não é tão comum de se acontecer, mas tem casos que acontecem, que são os gêmeos ligados, que é com os gêmeos siameses, né? Parte do corpo, ela nasce junto, e tem que fazer uma cirurgia e tudo mais para estar retirando, desmembrando esses indivíduos. Aí no YouTube deve ter vários casos da China, de regiões mais assim, da Tailândia, da Índia, nos casos siameses, né? E tudo mais. Puberdade, que é a mudança principalmente dos hormônios, que vai crescer braços, pernas, ficar tudo assim, ó, né? Começar o crescimento das espinhas, que é a pele mais oleosa, de cravos e espinhas, certo? Então, vamos aqui. Então, para hoje, o que vocês vão fazer, ó? Vocês, primeiramente, não vão esquecer de colocar o nome completo, a série e a turma, quando for começar a atividade. Colocar a página da atividade com perguntas e respostas, tá? Sem preguiça, caprichar na atividade, porque a atividade é avaliativa, é a forma como eu consigo avaliar vocês, mesmo que seja de forma à distância, tá? Hoje vai ser a página 166, questão 11, sobre os gêmeos. Vocês vão colocar se a afirmativa é verdadeira ou se ela é falsa. Questão 12, quais são as mudanças físicas que ocorrem no sistema genital dos meninos e das meninas? E qual é a função dessas mudanças? E que cuidado de higiene as pessoas devem ter com o seu corpo? Bem simples aqui, né? E na página 41, lá no finalzinho da página 41, tem isso aqui, ó, essas questões aqui, sobre quais são as estruturas que compõem o sistema genital masculino e feminino,
como a ovulação e a menstruação estão relacionadas, quais são os sinais do início da puberdade e qual é a diferença na formação dos gêmeos idênticos e dos não idênticos. A gente comentou tudo isso na aula de hoje, então tá bem simples, bem fácil. E eu vou ficando por aqui, mandem para mim no privado e até a nossa próxima aula.